Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela confiança. Como o nosso tema hoje, né, é tecnologia, eu vou começar com uma questão pessoal minha. Sou um apaixonado por aviação. E, por me apaixonar por aviação, comecei a fazer muitas pesquisas sobre transporte e tudo mais. E eu tenho um canal no YouTube e no Instagram chamado Econave TV, que é sobre questões de sustentabilidade e meio ambiente. Propaganda à parte, vamos aqui... nesse processo de estudar transporte, uma vez eu tive uma visão que foi a seguinte: imaginem Pedro Álvares Cabral descendo com as caravelas em direção do Brasil, há 500 anos, aí no meio do caminho, naquela tragédia lá da viagem, ele olha para o céu, vê as estrelas. Será que ele poderia imaginar que em 500 anos, aquela trajetória ali seria feita em 10 horas, num tubo de aço, com ar-condicionado, refeição, entretenimento, e iam chegar no destino e seriam recebidos civilizadamente pela imigração, mostravam um documento, assim, isso foi 500 anos. Isso ilustra o quê? Ilustra justamente essa questão de que a tecnologia ela é surpreendente, mas nem sempre a gente consegue ver de onde a gente está para onde a gente vai. E uma outra contribuição que é recente, conversando com um biólogo alemão, eu levantei a seguinte questão. Falei para ele assim, pois é, né, vocês cortaram suas florestas todas, né? Mas a gente entende, né, vocês precisavam da madeira para se aquecer, né? Aí ele falou assim, quem te disse que era só para aquecer? Eu falei, como assim? Ué, a gente cortou muita floresta para construir caravelas, navios. Os ingleses, os franceses, os italianos, os gregos. Então, assim, uma grande parte das florestas foi consumida para construir navios. Ou seja, hoje a gente tem avião e tal, mas naquela época era navio, mas o navio destruía o meio ambiente. Ou seja, quanto mais a gente olha, a tecnologia nos surpreende, né? Bom, eu tendo a falar muito, então vou parar minhas contribuições por aqui, mas eu gostaria de apresentar, trazer para vocês o nosso objetivo aqui hoje é discutir como que a tecnologia, né, nos afeta na questão, né, nessas questões de futuro. Então, eu vou abrir aqui o nosso fórum para a gente começar a discutir essas questões. Passo a palavra ao meu colega, Gustavo. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço aí o André pelo convite para estar aqui e conversar aqui num painel tão importante, falar um pouco sobre tecnologia, né? E começar um pouco me apresentando, né? Como eu trabalho na EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. O nosso trabalho é justamente desenvolver os estudos técnicos para subsidiar o Ministério na formulação das políticas energéticas, né? E quando a gente vai falar de tecnologias, hoje em dia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim, quase que naturalmente, é a questão da inteligência artificial, né, que é uma plataforma de propósito geral nova, com muitos impactos em diversas dimensões da sociedade, e especificamente no setor energético também tem bastante impacto, porque a inteligência artificial e os data centers, no geral, são tidos como grandes consumidores de energia elétrica, né, e também de necessidade de refrigeração desses equipamentos computacionais, demandam uma quantidade de energia muito grande, né? Então, para a gente ter ideia, hoje em dia, cerca de 1,5% do consumo de energia no mundo já está sendo direcionado para data centers. E a projeção da Agência Internacional de Energia, que é uma grande organização internacional que ajuda justamente a pensar um pouco esse futuro, ela vê esse número, esse consumo de energia dobrando até 2030. Então, a gente está falando em 5 anos de dobrar um consumo que veio se acumulando ao longo dos anos, porque data centers eles podem ter diversas finalidades, e IA é uma delas, né? Mas você pensar em dobrar isso em 2 anos é o equivalente a você ter um consumo igual a um país como o Japão, por exemplo, que é uma economia desenvolvida que consome bastante energia. Então, esse lado do consumidor de energia
da inteligência artificial, ele já está bem mapeado, as pessoas já têm manifestado as preocupações. A gente, como planejamento do setor energético e elétrico aqui no Brasil, temos as nossas questões, as nossas preocupações, mas esse é um ponto que já é mapeado. É interessante dizer também que, quando a gente olha internacionalmente, tem alguns países, como, por exemplo, a Irlanda, que 20% do consumo de energia dela é de data centers, porque eles são os hubs europeus de data center. Então, já existem países com desafios bastante peculiares nesse sentido. E, ainda olhando do ponto de vista internacional, as projeções também da IEA dizem que, nesse horizonte, muito em breve, essa indústria de inteligência artificial vai consumir mais energia do que indústrias energointensivas como aço, como siderurgia, que são indústrias que já consomem muita energia lá. Então, a gente tem esse panorama internacional nessa área de energia. Quando a gente fala, por exemplo, de demanda de data centers, elas tradicionalmente associam no público que está acostumado a lidar com energia uma questão de uma necessidade de uma curva de carga flat, ou seja, ele consome energia quase que o tempo inteiro, mas isso tem apresentado algumas mudanças nos últimos anos. Então, por exemplo, quando a gente olha alguns exemplos das grandes big techs, por exemplo, o Google, há alguns anos atrás, na verdade, numa parceria com a DeepMind, que é uma das empresas de inteligência artificial mais conhecidas aí do mundo, eles conseguiram uma economia, por exemplo, uma eficientização nos data centers deles da ordem de 40% com um projeto que usa inteligência artificial para mapear e monitorar um pouco e direcionar algumas ações dentro do consumo dos data centers do Google. Experiências semelhantes a Microsoft também relatou de eficientizar o uso da energia nos data centers, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial. Então, assim, é mais comum a gente ver essa questão da inteligência artificial muito associada ao consumo, mas ela também pode ser um bom aliado na gestão de energia nos mais diferentes setores, né? A gente pode olhar, por exemplo, estava até conversando com o Nelson aqui um pouco antes da gente começar nosso painel, né? Pode ser usado, por exemplo, para ajudar na gestão das redes elétricas, que são muito demandadas. Então, com a inserção cada vez maior das mini e micro gerações distribuídas nas redes de distribuição, de alguma forma, uma comunicação entre essas gerações de um operador, por exemplo, podem otimizar esses requisitos e dar uma flexibilidade à operação do sistema. Bem, comecei contextualizando um pouco e trazendo um pouco essa dimensão internacional do que as grandes big techs estão fazendo, mas aqui no Brasil, e aí já falando bastante explicitamente dos objetos de trabalho que a gente tem dentro da empresa de pesquisa energética, a gente já tem visto nos últimos anos um crescimento bastante relevante dos pedidos, por exemplo, dos acessos de parecer de acesso à rede, por exemplo, o que indica uma propensão ao país, alguma relevância dessa cadeia nos próximos anos. Então, a gente lá na EPE tem um grande produto, que é o nosso plano decenal de energia, onde a gente conjectura um pouco e tenta trazer para um plano o que vai acontecer no setor de energia nos próximos 10 anos, a perspectiva do governo, porque a gente faz isso, e, na verdade, conjuntamente com o Ministério de Minas e Energia. E lá em começo de 2024, né, a gente estava fazendo esse PDE 2034, e a gente estava mapeando, identificando esses pedidos de parecer de acesso para ter uma projeção do que a gente poderia esperar nesse horizonte decenal. E os pedidos de parecer de acesso nessa época eram da ordem de 2 gigawatts. Então, a gente já achava grande naquela época. De lá para cá, em cada fórum, cada conversa que a gente vai ter sobre como que a inteligência artificial pode afetar o setor energético, a gente tem que atualizar, porque vai crescendo, e vai crescendo. Se você apresentou no mês passado, esse mês já é outro número. E hoje a gente tem pedidos de parecer até 2038 da ordem de 20 gigas. Então, praticamente uma Itaipu e meio, para a gente botar num número
mais palatável, né? Porque a gente técnico sempre tem esse viés de falar de 20 gigas, mas uma Itaipu, que é uma usina de um porte mundial, vamos dizer assim, né? E muitos projetos, 62 projetos fazendo esses pedidos de acesso, muitos deles hoje concentrados no estado de São Paulo. Então, quando a gente fala de grandes cargas, né, que é uma nova realidade no setor energético, o data center ele tem um pouco essa característica de estar muito próximo a centros de cargas, né? Porque se a gente olhar outras grandes cargas, caso de hidrogênio, por exemplo, que é outra das tecnologias aí da transição energética muito relevantes, eles, por exemplo, podem estar mais em portos, e aí não necessariamente muito próximos do centro de cargas, mas do ponto de vista da característica, essa proximidade com centros consumidores é uma característica dessa indústria de data centers e da indústria de inteligência artificial de uma forma geral. Então, assim, do ponto de vista do planejamento energético, isso traz uma série de implicações e de desafios, né? Tem um desafio, claro, que é o desafio do desenvolvimento tecnológico, como que a gente conecta essas novas necessidades dos sistemas energéticos com essa nova tecnologia de propósito geral que vai dominar aí a nossa agenda tecnológica nos próximos anos. O Brasil, né, e a gente lá na EPE tem feito diversos estudos, a gente tem um bom problema, que temos recursos energéticos em praticamente todas as possibilidades. Então, temos um baita potencial de solar, um baita potencial de eólica, hidrelétrica, enfim, nuclear, a gente tem bastante capacidade também. Então, temos esse problema bom de ter bastante recursos. E uma tecnologia que vai demandar muita energia, ela abre possibilidades para a gente justamente explorar ainda mais esse potencial e fazer dele um diferencial competitivo do país, né? Então, a gente pode explorar, por exemplo, questões da bioenergia. Eu sei que teve um painel aqui que esse tema foi debatido, e a gente também lá na EPE lançou recentemente um fact sheet que a gente analisou um pouco os resíduos. A gente tem um sistema na EPE que chama sistema Sinergia, que é um sistema de analisa um pouco os resíduos no Brasil e o uso energético deles, e a gente chega à constatação que hoje a gente teria, só de resíduos, a capacidade de atender quase que a demanda industrial inteira do Brasil. Então, a gente tem um potencial muito grande. Então, é uma potencialidade que a gente pode explorar. A gente pode explorar, por exemplo, e isso tem sido feito bastante internacionalmente, há bastante movimento nesse sentido, o SMR, que são reatores nucleares de pequeno porte, porque essa carga dos data centers ela precisa de uma certa confiabilidade e de um perfil de carga meio flat, como a gente conversou. Gás natural, biometano, também são tecnologias que podem ter um papel importante nessas necessidades energéticas que o setor vai ter. E também, claro, né, umas tecnologias que estão alguns passos mais, assim, que a gente precisa mais de inovação para desenvolvê-las. Podemos citar aqui uma tecnologia que internacionalmente tem tido bastante movimento nela, que são as geotérmicas de segunda geração, que é uma nova tecnologia que está chegando, que se aproveita muito das expertises da indústria de óleo e gás, mas que consegue também dar essa energia meio que como base para alguns elementos. Então, investimentos e inovações e novas tecnologias são uma necessidade. A gente, na EPE, também tem uma plataforma que chama InovaE, que monitora os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia no Brasil, e a gente tem feito esse monitoramento através dos anos, nos últimos anos, e acho que esse é um dado bem interessante. A gente tem investido no Brasil entre 4 e 5 bilhões de reais em investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia. Então, a gente tem recursos relevantes nesse sentido, muito fruto das cláusulas contratuais, tanto que o setor elétrico quanto o setor de óleo e gás tem, mas esse monitoramento que a gente abre também por categorias tecnológicas para ver justamente como que está sendo esse comportamento. E a gente tem visto algumas categorias tecnológicas que são bastante promissoras em termos de transição energética, crescendo bastante o investimento em tecnologias como hidrogênio, por exemplo, que é uma tecnologia relevante,
CCS, né, que é captura de carbono, que se a gente está falando aqui, vamos precisar de mais energias nas nossas cidades, vamos precisar também de capturar carbono para que isso não impacte a nossa vida. Muito investimento também em biocombustíveis, que eu acho que é uma grande fortaleza do Brasil em termos energéticos, né? A gente tem esse diferencial, globalmente falando, de ter, né, o Brasil, e não sei se todos aqui sabem, o Brasil tem uma matriz que é 50% renovável. Das grandes economias do mundo, é único isso. Assim, o único país que tem uma característica similar é a França, talvez porque tem a matriz elétrica muito baseada em nuclear, mas na eletricidade ela tem uma baixa emissão, mas quanto à matriz de transporte, não. Então, sim, o Brasil tem esse diferencial. Quando a gente olha a eletricidade, aí o Brasil, então, é 90% renovável e é um diferencial também, fruto muito das políticas públicas que foram sendo implementadas ao longo dos anos. Então, assim, a gente tem uma condição bastante privilegiada de acompanhar esses crescimentos e essa eletrificação que essas novas tecnologias vão demandar da nossa economia, de uma forma bastante que a gente pode usar isso como uma alavanca para promover o desenvolvimento das nossas cidades, mas também do nosso país. Então, essa era a minha primeira reação aqui nessa nossa conversa. E, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Gustavo, por compartilhar mais detalhes sobre essa novidade que toma conta do mundo, né, que é a inteligência artificial. E eu, como jornalista, sinto muita necessidade assim, de como é que a gente explica para as massas, né, que essa coisa que aparece no nosso celular, que é tão simples, né, são animações que parecem tão inofensivas, vão demandar tanta energia. Né? Então, como a gente comunica isso? E, recentemente, eu li sobre... Tem dois reatores nucleares nos Estados Unidos que estavam desativados, que estão sendo comprados por grandes empresas de tecnologia para produzir energia para os seus data centers. Então, assim, é uma inversão, né, tem muita novidade nessa área. E só o último detalhe, tem uma amiga que falou para mim assim, não me mande nada, ela é super ecológica, né, de meio ambiente, não me mande nada que tenha inteligência artificial, porque a gente está abusando do nosso meio ambiente. Então, assim, tem uma dinâmica de mudança de comportamento que ela é ampla, né? Vai para lugares que a gente não imaginava. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Passo, então, o bastão agora para Gustavo Menezes, da CAL, que vai... Cadê o Gustavo? Desculpa, Gustavo. Não. Você juntou aí os dois. Perdão, Gustavo. Não, é Sidney Menezes. Gente, eu estou no outro fuso horário. Sidney Menezes, por favor, passo o bastão a você. Alô? Tá, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar a todas as pessoas, em especial aqui o André Esteves. André Esteves, que tem aí uma trajetória muito importante, é um ambientalista que eu pessoalmente respeito muito, né? É um ativista, um estudioso, uma pessoa que propõe as coisas e não fica só naquele discurso, né, André, da retórica, e sim na ação mais propositiva. Então, quero agradecer muito aí o convite. Me foi pedido para falar um pouco dessa questão relacionada às cidades no campo da tecnologia e das novas soluções sustentáveis, né? E o nome é isso mesmo, novas soluções sustentáveis, porque, na verdade, essa sustentabilidade ela já é uma presença marcante nas atividades profissionais, em especial na atividade da arquitetura e do urbanismo. Pode passar o próximo? Portanto, aqui a gente faz aqui uma relação com uma cidade. Eu vou pedir a licença para ficar ao moderador, para ficar de pé, para poder ter um pouco mais de dinâmica aqui na palestra, na apresentação, né? Então, tratamos muito dessa questão relacionada a transição das cidades mais resilientes, mais sustentáveis, cidades mais funcionais, mais agradáveis para se morar, né? O importante de uma cidade é quando a cidade funciona. E o que é a cidade que funciona? É a cidade que atende as pessoas, que você possa usufruir dos espaços
públicos urbanos e que você possa se deslocar também minimamente nessa questão do espaço territorial como um todo, né? Tanto que hoje existe um conceito, o André, que está evoluindo muito, que é da cidade de 15 minutos, né? Onde você possa atingir todos os serviços num raio de 15 minutos, de 1,5 km, que, na verdade, são 15 minutos de caminhada. Vamos passar o outro. As premissas de um projeto, qualquer ação, né, da iniciativa de arquitetura, de urbanismo, no campo da sustentabilidade, são essas premissas, né? Quer dizer, as pessoas falam muito, ô Nelson, de sustentabilidade, teses de sustentabilidade, e, na prática, são 3 elementos fundamentais que sempre existiram, né? A questão da insolação, ventilação e iluminação. Isso serve tanto para uma edificação como para áreas abertas e para as áreas verdes. Muito obrigado. Agora acho que melhora. Bom, um exemplo disso aqui pertinho, né, nós temos o Palácio Capanema, agora totalmente restaurado. Temos que cumprimentar aí ao Ministério da Cultura, que conseguiu, depois de muitos anos, né, realizar essa obra, porque não é só o marco arquitetônico. Está incorporado nesse projeto todas as ações relacionadas à sustentabilidade à época e que vale até hoje. Por exemplo, a inovação de Brise Soleil nada mais é do que um elemento arquitetônico colocado na fachada para fazer o quê? O controle da insolação e da ventilação. Quer dizer, uma coisa muito simples e que foi evoluída e que foi transformada nesse marco hoje arquitetônico bem tombado aqui do Rio de Janeiro. Eu trouxe como exemplo, que o tempo é muito curto, só para a gente se situar, uma referência da arquitetura e urbanismo do Brasil, que é o meu querido amigo, colega, companheiro, Rui Rezende, inclusive conselheiro também, foi fundador do Conselho de Arquitetura e Urbanismo junto comigo, em 2012. O Rui faleceu agora, ano passado, infelizmente, lamentavelmente, mas o Rui eu trouxe também para homenageá-lo e para dizer a vocês que esse foi um precursor da sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo, como nós vamos mostrar aqui à frente, né? A questão, voltando, né, à teoria, o tema, né, da sustentabilidade, né, os projetos que nascem verde podem ser facilmente certificados. Tem como premissa 4 pilares fundamentais: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Esse é o novo conceito que se aplica hoje no entendimento da sustentabilidade. E urbanismo, respeito ambiental à área de intervenção, com o menor impacto possível, é linha mestra em todas as intenções projetuais. Eu trouxe um prédio do Rui aqui, na região portuária, que é a sede da L'Oréal. Esse projeto foi premiado porque ele conseguiu implementar algumas premissas dessa tal sustentabilidade, que hoje a modernidade tecnológica nos permite desdobrar em várias frentes, como foi dito aqui, a questão da eficiência energética, como foi dito aqui, a questão da iluminação natural artificial e outros tipos de iniciativa. Aqui a inovação do projeto, a inovação projetual do arquiteto, no caso do Rui Rezende, em que ele coloca e sugere esses novos elementos e faz uma readequação e uma releitura disso tudo, sob o ponto de vista de projeto. Esse prédio, quem conhece, aqui na L'Oréal, é um marco hoje da arquitetura moderna do Rio de Janeiro. E nesse prédio, ele conseguiu implementar, melhor dizendo, vários sistemas, né, que vai desde a questão da própria estrutura do prédio até a questão do uso, como as vagas para carros elétricos. Isso ele previu já alguns anos atrás, não é um projeto muito imediato. E uma coisa importante, nesse projeto da L'Oréal, esse prédio, ele conseguiu, né, todos esses certificados, que são certificados que quem é do ramo conhece, que são certificados que garantem, afirmam e colocam com muita clareza que esse projeto aqui, no caso, atingiu a parâmetros importantes da sustentabilidade. Então, não basta dizer que é sustentável qualquer edificação ou qualquer espaço de intervenção urbana. É preciso comprovar, através de
alguns selos hoje conhecidos como esses que estão aí, e já existem outros, porque isso não para, isso é constante, isso é permanente e sempre avançando. E no campo urbanístico, ele trouxe um exemplo também do Rui Rezende, que é o Parque Madureira. O Parque Madureira, ele traz algumas inovações, como um conjunto de vegetação que reduz a temperatura do espaço, a cascata artificial, que pela primeira vez em área pública faz uma filtragem e uma reutilização da própria água. Parece uma coisa simples, uma bobagem, óbvio, reutilizar água em espaço público, mas nunca foi feito, né? E aqui é um exemplo que o Rui trouxe e que a prefeitura, à época, na cidade do Rio de Janeiro, André, implantou. A requalificação urbana, são mais de 800 árvores plantadas. As pessoas falam muito isso, a cidade não tem árvore, ninguém planta. É evidente, André, não há política de arborização urbana, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, não é? E lá, nesse parque, foi conseguido essa proeza da implantação de 800 árvores. A requalificação ambiental, né, com sistema de irrigação automatizado, controle por estação meteorológica, isso tudo é novidade de espaço público, que não tinha. E é necessário que se tenha. A certificação Aqua, requalificação urbana, valorização da comunidade, recuperação ambiental, gestão de recursos, porque passa também a questão do aspecto social, que é fundamental. A sustentabilidade não é só no campo ambiental, diretamente falando, mas principalmente no âmbito social, porque as pessoas é que usam, é que utilizam os espaços que são planejados, produzidos e construídos. Então, a alta qualidade ambiental, que é a Aqua, né, foi implantada no Parque Madureira, e aqui a gente coloca esse gráfico, né, para mostrar como se conseguiu atingir nos índices bom, excelente, superior, todos os quesitos da alta qualidade ambiental. E também a questão da edificação, do entorno, né? Gestão de energia, gestão de água, conforto acústico, conforto visual, conforto olfativo, né? Parece um preciosismo, mas não é. É importante para se qualificar qualquer área pública, principalmente. Bom, então, em linhas gerais, era essa a proposta. Ainda tenho 2 minutos, mas vou ceder para o próximo colega. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vou aproveitar os 2 minutos só para acrescentar algumas pílulas de observação pessoal que vão na direção disso que foi compartilhado aqui. Acho que aqui quem lê noticiário já sabe que, por exemplo, Paris está tirando os carros do centro e trazendo as bicicletas. Londres tem a intenção de tirar todos os carros do centro em algum momento. Motivo simples, né? Excesso de poluição, né? Captação, muito calor. A última Olimpíada em Paris, não sei também quem acompanhou, mas alguns países trouxeram ar-condicionado portátil para botar nas vilas, porque é muito calor, é um calor novo, né? É uma novidade, que parece pouca coisa, mas que, por escala, vai aumentando. E, por último, todos sabem que aqui, no final dessa rua, aqui tem um consulado americano, que está de mudança, né? Daqui a 3 anos, eu acho, vão se mudar para um prédio novo, que vai ficar atrás da prefeitura, que é um prédio 100%. É um prédio alinhado com todos esses conceitos de sustentabilidade, vai ter um terraço verde, vai ter captação de chuva, energia solar. É uma nova política, é uma política americana que foi adotada há alguns anos atrás, que todas as embaixadas e consulados americanos que forem renovados no futuro terão que seguir uma linha de sustentabilidade. Então, acho que isso acrescenta um fator, né, tipo assim, que eu posso contribuir como jornalista, observador, que traz, não sou especialista nessa área, mas trago essa visão de situações que estão acontecendo pelo mundo. Passamos, então, o bastão agora para Tauan Santos, da EGN. Olá, tá ligado? Tá. Olá, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero agradecer, só coloquem, por gentileza, ali o meu tempo, para eu não me perder, porque o professor gosta de falar, e a probabilidade de eu querer passar dos 12 minutos é imensa. Dito isso, eu quero agradecer, inicialmente, pelo convite. Vou ficar hora para lá, hora para cá, porque a gente tem público de 2 lados. E a minha perspectiva
aqui vai ser tentar trazer, né, enquanto professor, algumas discussões, inicialmente numa perspectiva mais teórica, e depois mostrar como que a gente, no Brasil, inclusive, já está trabalhando com a tecnologia no sentido de incorporá-la enquanto solução, seja na perspectiva da economia verde, seja na perspectiva da economia azul, que é mais a minha praia, né? Eu sou professor da Escola de Guerra Naval, para quem não conhece, é a pós-graduação da Marinha do Brasil, sou professor de carreira, concursado, e lá nós temos o único programa de mestrado e doutorado do Brasil em estudos marítimos. O que eu acho que já revela aqui de antemão, né, o fato de que nessas soluções pouco se tem olhado para o mar e o oceano como uma forma de a gente incorporar e permitir todas as transições em curso, seja ela energética, seja ela a própria transição climática. Tá? Então, feito esse panorama inicial, eu queria dizer que a minha fala, basicamente, ela vai aproveitar muito do que já foi dito, esse lado positivo de não abrir um painel. Eu falava aqui agora há pouco com o Gustavo, né? O meu doutorado é em planejamento energético, então eu ia tender muito a cair para discussões que ele antecipou. Como ele já falou, ótimo. Então, me libera espaço para outros tópicos, né? Mas eu acho que são 4 conceitos, eu diria, que são transversais às falas que já me antecederam e, igualmente, vão protagonizar um pouco do que eu vou falar agora aqui nesses meus 12 minutos, né? A primeira delas tem a ver com a lógica da circularidade. Ou seja, nós não podemos falar de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável em terra ou em mar, né, na perspectiva das cidades, inclusive, sem olhar o papel-chave que a circularidade tem nos processos, né? E quando a gente fala de circularidade, é importante destacar o fato de que a gente não está falando somente de resíduos, né? A gente está numa perspectiva mais ampla que conversa, como eu já antecipei, seja com a economia verde, né, que foi foco, por exemplo, e objeto central das discussões ocorridas aqui no Rio de Janeiro em 2012, na Rio+20, por exemplo, né, 20 anos após a primeira grande conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, e que, igualmente, tem servido também para a gente que está discutindo e está, eu diria, iniciando um esforço forte no Brasil de incorporar a agenda da economia azul, que eu vou falar um pouco ao longo da minha fala, como um vetor-chave de desenvolvimento também nacional. Ou seja, a gente pode olhar para o espaço onshore, para a terra, né, para a floresta, para todos os recursos vivos e não vivos em terra, como soluções possíveis para a agenda, por exemplo, das soluções baseadas na natureza, como muito se fala, mas, igualmente, podemos olhar para recifes de corais, mangues, restingas e zonas costeiras, por exemplo, igualmente como soluções chaves para os desafios impostos pela mudança climática, né? E isso quem está dizendo não é um mero mortal, o professor Tauan Santos, da EGN. É o painel intergovernamental das Nações Unidas, o IPCC, que já coloca, desde a sua primeira publicação em 2019, focada exclusivamente no oceano, que o oceano e as zonas costeiras e o mar, em última instância, são chave no processo em curso de mitigação e enfrentamento da ameaça climática. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto, que eu já mencionei, é a questão da transição. Esse é um termo que aparece muito, né? E eu tenho insistido que a transição não é para deixar ninguém em pânico, né? A transição é algo, o próprio nome diz, é um processo, né? Não é algo repentino, do dia para a noite. Ninguém está dizendo que vai parar a indústria de petróleo e gás de hoje para amanhã, porque ninguém tem nem condições para tal, né? Dito isso, é importante a gente ter a clareza de que a transição, seja ela energética, seja ela climática, e no âmbito desse painel, a transição da tecnologia, né, hoje não se fala mais de nada sem falar de IA, de internet das coisas, né, de todo o suporte que a inteligência artificial e outras formas, né, de inovação tecnológica podem e devem ser utilizadas, desde que com cautela, consciência e conhecimento de causa, né, para otimizar determinadas ações, para aumentar a eficiência em certos processos, né? Então, a gente não tem como ignorar, também nessa discussão da transição, a discussão de tecnologia, né? E, claro, internet das coisas, digitalização e por aí vai. Outro ponto que eu acho que é muito importante e que, no debate de tecnologia, com frequência acaba sendo ignorado ou marginalizado, é a pauta da governança, né? Nós não podemos ignorar o fato de que nós temos agora uma série de novas possibilidades e a tecnologia nos podendo servir como um vetor-chave de transformação e repetir o que vem sendo feito.
né? A gente não pode trabalhar na lógica do BAU, né? Business as usual. A gente não deve reproduzir o que aconteceu no século passado, né? A gente deve utilizar, portanto, de conceitos chaves, como a própria governança, a inclusão, a transparência, a equidade, a justiça, por exemplo, né? Até para que a gente consiga propor uma mudança no contexto tecnológico, nessa perspectiva da sustentabilidade, que seja legítimo, né? Que as pessoas se vejam representadas e, mais do que isso, que elas se vejam beneficiadas e como parte no processo. Porque não adianta a gente aqui, num fórum qualificado, de alto nível, né? Discutir sustentabilidade, papel da tecnologia, o papel que a economia verde e azul tem nesse processo, e o seu José e a dona Ana lá fora não entenderam que né, qual é a relevância disso para eles, o que isso conta positiva ou negativamente para eles, né? Porque, no final das contas, né, esses processos em curso, eles vão demandar esforço, vontade política, recurso, investimento. E é importante que, no final das contas, isso esteja legítimo, né? E que as pessoas se vejam beneficiárias desses processos em curso, né? E, por fim, mais ou menos importante, a própria sustentabilidade, que é transversal a tudo isso. E, como foi muito bem colocado agora há pouco, né? A gente tem que entender que, quando a gente fala de sustentabilidade, mesmo num fórum qualificado como esse, a gente tem que falar que a gente não está dizendo só de meio ambiente, ou mesmo de clima. A gente também está falando de pessoas, né? E, obviamente, de economia. Então, esse tripé do desenvolvimento sustentável, eu acho que ele precisa ser insistentemente reforçado para que as pessoas entendam que a gente está buscando, sim, um crescimento econômico, né? E eu, como professor de economia, naturalmente não tenho como defender o contrário, mas a gente está defendendo um crescimento econômico que seja inclusivo, que considere antecipadamente os potenciais riscos sobre o ambiente, sobre o contexto da sociedade, sobre as cidades, né? Que a gente não promova qualquer indústria, sobretudo se ela for intensiva em emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, e se o for, quais são as tecnologias que a gente vai adotar para mitigar essas emissões, né? Qual é o papel que cada um dos países, regiões e mesmo cidades tem nesse processo. Vamos lembrar, por exemplo, que todos nós estamos sob o período, né, de vigência do Acordo de Paris. E, nesse Acordo de Paris, nós temos as famosas NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas dos países, que colocam como que cada um dos países do mundo visa a contribuir com o esforço global de mitigar as emissões de gás de efeito estufa. É claro que tecnologia é chave nesse processo, né? Quais são as inovações tecnológicas no contexto urbano, no contexto industrial, no contexto de resíduos, no contexto, né, que a gente chama de afoluda, toda a parte de agricultura, pecuária, etc. Como que a inovação, no final das contas, vai colaborar para que a gente emita menos gases de efeito estufa, né? Então, esses vetores principais, esses conceitos, né, eles me colocam, eu diria que 4 pontos centrais. Eu tenho 4 minutos, vou dedicar um a cada um deles, para não ultrapassar o tempo. O professor gosta de falar, a gente faz toda uma contextualização, trata de conceito, não tem como fugir muito disso, né? O primeiro deles tem a ver com, nesse contexto de economia circular, como eu mencionei, da questão dos novos materiais. A gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor, no sentido de destacar, por exemplo, como que hoje, no mundo e no Brasil em particular, várias empresas têm utilizado novos materiais, né, e novos processos realmente para reduzir a sua pegada de carbono. Então, eu poderia citar casos em particular, né, como empresas como a Osklen, né, que vem inovando em materiais reciclados no seu processo produtivo, né, vários casos em indústria têxtil, alguns casos, inclusive, em indústrias com um mercado muito particular, bem nichado, né, como é o caso de indústria para PET, né, que já tem utilizado material reciclado, por exemplo, na produção de vários produtos, né. Então, é muito importante a gente ter isso em consideração e destacar, por exemplo, na matéria da circularidade, o fato de que esse ano, 25, a gente teve a aprovação do Plano Nacional da Economia Circular, o PLANEC, né? E isso não apenas reforça a relevância dessa agenda no contexto nacional, mas, sobretudo, coloca algumas bases chaves para os processos industriais daqui para frente. Então, a gente vai precisar ter isso em consideração daqui para frente, sem sombra de dúvidas, tá? Em matéria específica de energia, e felizmente, né, Gustavo já deu uma boa palestra inicial sobre o tópico, né? A gente tem que falar, né,
naturalmente, sobre a questão da energia renovável. Eu já mencionei anteriormente a questão da transição energética, que não é nenhuma ruptura abrupta, né, com a indústria em si, que segue por aí por um par de séculos já, então não é assim que a banda toca, não é nada dramático. Mas destacar o fato de, quando a gente está falando de energia, cada vez mais a gente também está falando de clima e meio ambiente, né? E me parece muito pertinente o comentário do Gustavo, né, do fato de que o Brasil ele é muito peculiar nesse sentido, né? Então, cheguei hoje no Rio, eu sou carioca, né, meu sotaque me denuncia, mas eu estava ontem num fórum sobre zona costeira em Santa Catarina. E surgiu uma pergunta, que acho que é a pergunta do momento, né, que é a questão das eólicas offshore, no contexto de energia, né? E eu falei, olha, é verdade que em alguns países do mundo não há tantas alternativas como nós temos no Brasil. Nós, no Brasil, não apenas temos uma matriz energética limpa, a elétrica, em particular, muito limpa, né, como nós temos alternativas diversas. A gente tem hidrelétrica, a gente tem solar, inclusive a energia solar hoje é a segunda principal energia na nossa matriz energética, supera 20%, 1/5 da nossa matriz, inclusive, né? Então, a gente tem muitas opções, né? E é importante, no debate da transição energética e da priorização da política que vai ser dada para a energia A, para o investimento B ou para o projeto C, que a gente traga o nosso contexto nacional e a abordagem local para a discussão, para que a gente não corra numa onda internacional quando nós temos uma particularidade que, sinto muito, os países do mundo não têm. A gente tem muita diversidade energética e isso tem que ser levado em consideração, sim. Tá? Outro ponto que eu queria falar, brevemente nesse meu final, né, é essa questão das soluções baseadas na natureza, né, esse N maiúsculo, B minúsculo, SBN, né, e cada vez mais tem se falado em soluções baseadas na natureza que consideram o vetor climático, né. Então, esse ano, para quem não sabe, a gente teve a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. Ela acontece a cada 3 anos e essa desse ano aconteceu em Nice, no sul da França, né. E um conceito que apareceu muito lá nas discussões foi a questão de Ocean-Based Climate Solutions, ou seja, soluções baseadas no oceano, mas soluções o quê? Climáticas. Ou seja, a gente tem que levar em consideração, ainda mais a gente no Rio de Janeiro, uma cidade costeira de cara para o mar e para o oceano, que nós temos, sim, ameaças globais em curso. Dentre elas, a gente numa zona costeira, tem a questão do potencial aumento dos níveis de mares e oceanos, e nós precisamos estar preparados para esse cenário, né? Como nós estamos trabalhando a adaptação das infraestruturas costeiras existentes? Como nós estamos... já viu o tempo. Como que nós estamos... O tempo aqui, avisa para a gente ter uma tela aqui que ela fica assim, tempo esgotado, tempo esgotado. Como que nós estamos nos preparando em matéria de adaptação e de resiliência climática perante a esse novo cenário? São tópicos chaves que a gente não pode fazer vista grossa, em particular numa cidade tão relevante para a agenda climática e de inovação como o Rio de Janeiro, né? Que é, inclusive, para quem não sabe também, né, o Rio de Janeiro foi eleito pelas Nações Unidas para sediar a 2ª Conferência da Década do Oceano, que vai acontecer aqui na cidade em 2027. Então, o Brasil tem essa referência internacional, né? A gente não pode ignorar isso, inclusive na resposta, nas soluções que entrega. E só para finalizar, para não falar que eu não falei do último tópico, né, a questão, já previamente citada, da governança, que puxa consigo a transparência, a legitimidade e, num contexto empresarial, as famosas práticas ESG, né? Discussão de sustentabilidade na academia não é nova. Isso já tem aí pelo menos 5 décadas, perdão. Agora, eu nunca vi tanta discussão atenta à questão social e climática e ambiental como hoje em dia num contexto empresarial. Então, também aproveitar um pouco esse movimento, né, desse engajamento desses stakeholders chaves no processo e surfar essa onda, promovendo uma inovação tecnológica que seja inclusiva e trazendo isso para o centro do nosso projeto, enquanto nação, de desenvolvimento sustentável nacional, que o Brasil, como um ator deste tamanho, né, do tamanho que tem, com a costa que tem, com uma floresta amazônica que tem, e mais, centro de grandes debates e fóruns internacionais, como vai ser esse ano a COP30 em Belém, né, a gente tem não apenas como mostrar para o mundo que nós somos importantes e trazemos soluções sustentáveis, mas mais do que isso, mostrar para o mundo que nós já estamos trabalhando nesse sentido, que nós já estamos nesse processo e que, portanto, devemos ser entendidos como um ator-chave no processo. Com isso, eu fecho minha fala, agradeço e sigo à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Tauan. Para um professor que já chegou admitindo de cara que gosta muito de falar, conseguiu compactar tanta informação relevante, rica
um carioca que fala rápido, mas que fala de forma clara. Ou seja, gente, foi um privilégio, tá? Vocês viram uma coisa fenomenal que eu nunca tinha visto. Parabéns, Cauã, porque o que você fez aqui merece medalha, porque assim a gente escutou, não se cansou, não perdeu o foco. Então, assim, você é um professor, de novo, de primeira linha. Parabéns pela sua apresentação. E agora, gente, até aqui nós tivemos 3 apresentações lineares, né, tradicionais. Então, para animar um pouco esse ambiente, né, de conhecimento, nós vamos criar uma disrupção e vamos ter uma apresentação com uma visão filosófica do tema. Eu passo, então, o bastão para o meu colega Nelson Rocha, da CAERJ. Bom, boa tarde. Todos me ouvem? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez, André. É sempre uma honra poder participar do evento Cidades Verdes, na sua 12ª edição. 10ª. É importante a gente discutir o tema sustentabilidade. E, quando a gente discute sustentabilidade, a gente sempre está olhando para o futuro, para as próximas gerações, aquilo que a gente quer deixar, não é verdade? E o André me fez um convite, eu vi a mesa, eu sabia quem ia palestrar, eu falei assim, gente, eu vou me repetir. Vou fazer a mesma coisa que todos. Falar de avanço tecnológico é uma coisa muito comum, né? E a gente pode estar se repetindo. Aí um fala sobre o urbanismo, né, Sidney? Ou sobre a questão da energia. E olha que eu fui do setor, né, Gustavo? Ou seja, sobre o conjunto geral, e adorei quando você falou da eólica offshore. Eu sempre tenho dito o seguinte, quando se fala de eólica offshore, alguém fez a conta? Porque, se fizer, vai ver que não é possível a gente fazer aqui no Brasil. Lá fora, como você falou, Tom, tem toda a razão de ser. Mas fiquei pensando e tentei descobrir, me permite aqui só levantar, fiquei pensando e tentando imaginar e conceituar o que é inovação. Fiquei imaginando o que é inovação. Né? Inovação hoje pode ser uma coisa, amanhã ser outra. E aí, eu trouxe esse primeiro mapa do século XV. É o primeiro mapa em que se teve a consciência geral, né, uma consolidação do entendimento de que a Terra era esférica. É verdade que, passados os anos, hoje nós temos a Terra, todo mundo, né, vê a Terra redonda, a gente tem capacidade de enxergar nos mínimos detalhes, com eficiência de precisão. Também é verdade que algumas pessoas ainda continuam achando que ela não é redonda. Isso é uma verdade também. Mas esses a gente vai esquecer, né? Porque a ciência mostrou a todos que a Terra é redonda. E o Tauan colocou aqui uma questão importantíssima, importantíssima. Ninguém faz nada sozinho. É preciso se entender o conjunto. Né? Quando todo mundo consegue entender o que está escrito aí? Isso é um teste comum, né? Muita gente já deve ter visto isso na internet. Tá certo? A mente humana não lê cada letra separadamente, e sim a palavra como um todo, porque o cérebro está habituado a isso. Então, a gente vê, de um lado, um quebra-cabeça com o planeta Terra, né, solto, como se fossem ações isoladas, e é preciso que a gente entenda que, para o planeta ter solução de longo prazo, é preciso que a gente pense em conjunto. E pensar em conjunto e olhar a inovação, não algo que é novo, porque inovação nós mudamos todo santo dia, a cada hora, a cada minuto, sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Então, o que é hoje, o que a gente pode achar que aquele mapa do século XV não representa nada para nós hoje,
né, a gente vai poder ver daqui a alguns anos, não é mesmo? Um celular, né? Quando um iPhone for apresentado daqui a... Eu ia falar daqui a 50 anos, mas eu posso falar daqui a 3 anos, né? Já lançaram o iPhone 17. Quando nós formos ver o celular daqui a algum tempo, as futuras gerações vão dizer, mas o que é isso? Outro dia falava, não sei, para um mais jovem, sobre o videocassete. O que é isso? As pessoas não têm a menor noção. Por quê? Foi avançado numa determinada fase e não é mais. Então, dentro desse conjunto e dentro de agir de forma integrada, é preciso que a gente compreenda todo esse emaranhado de palavras que nós estamos vendo aí. E é preciso, sobretudo, que nós tenhamos a consciência de que inovação tecnológica, avanços tecnológicos, inovação em sustentabilidade, e aí olhando especificamente para as cidades, ou como nós protegemos o planeta para as futuras gerações, é importantíssimo que nós pensemos não apenas em inovação, mas que nós que nós possamos trazer a inovação junto com os saberes da humanidade, né? E aí eu cheguei a notar aqui uma série de inovações hoje existentes que você trabalha, né, na outra ponta com os saberes da humanidade. Vamos pegar, por exemplo, a máquina de capturar carbono direto. Tá certo? Já tem. Dizem que consome muita energia e que não vale a pena. Mas existe algo tão antigo que todos nós estudamos na escola, que é a fotossíntese, que captura melhor da mesma forma. Ou quando nós vamos falar da eletrólise, que é o biochar, você tem a terra preta dos índios, que já faziam isso há milhares de anos nas florestas para poder cultivar. E não é por outro motivo que, se vocês olharem dentro da Amazônia, nós temos em determinados locais áreas abandonadas pelos índios que têm círculos, são todos pretos, que era onde eles faziam exatamente o biochar hoje existente. Então, assim como no filme De Volta para o Futuro, todo mundo aqui já deve ter assistido, os mais novos talvez não, né? Porque é velho também. Ele é da década de 80, naquela altura era extremamente interessante, hoje já ficou ultrapassado. Mas, da mesma forma como nós enxergamos uma possibilidade e a necessidade da inovação tecnológica, é preciso que a gente sempre tenha em mente que nada disso servirá se nós não trouxermos também o conhecimento. Porque muita inovação que foi feita não considerou os conhecimentos da humanidade e nós chegamos a esse momento, né, com 1,5 graus de aquecimento global e que pode ser não mais reversível. Tem alguns amigos meus que dizem isso, né? Um deles é o Besserman, que diz sempre que não há mais reversão. É um processo e nós vamos chegar lá, não vai ser a nossa geração, mas as futuras gerações. Então, aqui eu tenho várias coisas de justiça climática, porque quem polui são os mais ricos e quem paga são os mais pobres, de todas as formas, sejam com catástrofes climáticas, seja de outra forma. E eu sempre tenho ouvido essa palavra, acho que foi o Taulan que falou aqui, não me lembro, sobre resiliência climática e adaptação climática. Eu odeio essas duas. Odeio. As palavras certas não são essas, não é isso que a gente tem que fazer, não é se adaptar, não é ser resiliente, é enfrentar e mudar o estado das coisas. É assim que nós transformaremos e deixaremos o mundo melhor para as próximas gerações. E para dizer, você falou também aqui sobre restingas, para dizer,
Pô, vem mais um discurso aí, né? Está todo mundo falando bonito, com discurso. E o que você tem feito? O que nós temos feito para mudar esse estado das coisas? Nós estamos fazendo. Através do Instituto RIA, nós estamos fazendo a recuperação da Restinga da Maçambaba, aqui no Rio de Janeiro. Num acordo com o INEA, nós estamos ajudando e buscando soluções, porque não basta simplesmente ter boa vontade e querer lá mudar o estado das coisas. É preciso ter dinheiro também. É preciso ter financiamento. E esse financiamento é buscar alternativas, às vezes, dentro do próprio ecossistema, que pode gerar recursos para melhorar a situação. Além disso, nós estamos começando, e aí é uma das ações que nós viemos fazendo, isso é um trabalho, né? Eu não sei se dá para aumentar aqui, mas se vocês percebem, essas áreas verdes são unidades de conservação. As áreas vermelhas são unidades de conservação isoladas. E essas ali, você tem a Ilha Grande, por exemplo, que é uma ilha, é isolada mesmo, né? E aqui no meio, vocês percebam... Opa, fiz besteira. Agora que eu fiz besteira mesmo. Tem condição de voltar lá naquele mapa? Eu queria só ampliar um pouco, eu não sei onde é que eu... A marcação aqui é onde? Não, é porque aqui tem para frente, para trás, e tem o... É aqui? Porque aqui não deu, foi quando eu apertei. Está indo para frente, pode passar. Pode passar, pode passar. Aí. Não, voltou. Foi a mesma coisa. Vai. Aí. Deixa. Não. Aí. Vocês viram que o problema não é meu, né? Não, o que eu queria mostrar para vocês, aqui, essa região verde, como eu falei, são as unidades de conservação, e vocês percebem que tem um monte de pontinho marrom aqui? Isso aqui é um trabalho que nós fizemos. Esses pontinhos marrons aí são reservas legais. Tem hoje 48 mil reservas legais no estado do Rio de Janeiro, que são de fazendas, que elas são obrigadas, o dono da terra é obrigado a ter uma preservação. E elas estão completamente isoladas, é preciso que exista integração. Para você recuperar a Mata Atlântica, né, assim como eu falava de integração, por exemplo, tem os rios voadores, que a gente chama na Amazônia, que tem uma consequência quando você não faz integração. Se você não pega e olha a Amazônia do ponto de vista, por conta da seca que está acontecendo lá, se você não vê as consequências daquilo sobre a produção agrícola, é fechar os olhos, porque como você não gera chuvas, você não consegue irrigar a terra. Então, está tudo integrado. E a mesma coisa aqui. Para você recuperar a Mata Atlântica, porque, em tese, a gente tem as áreas verdes, que são obrigação do Estado, e as áreas marrons, que são de cada um, elas são desconectadas. E aqui no centro, onde está a região metropolitana, você não tem nem condição de chegar mais. Por quê? Porque ela, por si só, isolou a mata. Então, à medida que você faça integração, e nós estamos fazendo isso para ter o que nós chamamos de corredores ecológicos agroflorestais, que é a integração do homem à floresta para produzir e, ao mesmo tempo, integrar. Eu estou com o tempo esgotado, isso não é válido comigo, porque eu sempre falo muito, né? Eu sempre digo que a principal dificuldade para mim é poder fazer no tempo certo. Então, só para finalizar mesmo, é preciso que a gente tenha consciência que avanço tecnológico, inovação, ela tem que estar integrada ao conhecimento da humanidade. Tá certo?
que esses saberes populares, eles têm muita importância para que a gente possa desenvolver inovação. E, por fim, há que se integrar isso à questão da sustentabilidade. Porque, se nós não fizermos isso, não adianta de nada ter inovação, porque nós não teremos um planeta para poder aproveitar essa inovação. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Bom, chegamos aqui à penúltima etapa, né? Concluímos as apresentações e vamos para as perguntas. Então, eu vou propor uma coisa não convencional, mas para aproveitar o alto nível, né, de quem está aqui conosco hoje, recebemos aqui uma pergunta que ela é bem ampla, ela é quase que genérica. Então, eu acho que uma forma bacana da gente aproveitar esse momento é que cada um responda com o seu ponto de vista. Não é pegadinha, não é para atrapalhar, mas é assim, talvez um diga uma coisa que o outro já pensou, mas assim, é tentar ir para um lugar novo, que cada um apresente uma visão própria, né? Não é para tomar, não é para ganhar nota, nem ser melhor nem pior. É uma forma não convencional, mas eu acho que dá chance aos quatro de se posicionar. Então, a pergunta que eu recebi é a seguinte: debatemos o dia inteiro sobre transição energética, energia limpa e ampliação de recursos em geral. Em paralelo, vemos que cada vez mais iremos consumir energia com o aumento do uso de veículos elétricos, utilização de IA e outros. Como consolidar isso? Então, passo o microfone para quem quiser dar o primeiro chute, e aí vamos seguindo. Posso começar. Uma pergunta, de fato, bastante ampla e de bastante, assim, difícil de responder também, porque é muito desafiadora, né? Mas, no fundo, acho que um pouco o que eu tentei trazer aqui é um pouco a gente olhar que, sim, nós provavelmente, e aí eu falo muito como o Brasil, né? A gente é um país que a gente também tem que lembrar que temos muitas pessoas que não consomem a quantidade mínima adequada de energia. Então, mesmo para que essas pessoas tenham a potencialidade de alcançar, né, esses serviços energéticos adequados para a questão, a gente precisa, sim, expandir o consumo de energia, e é esperado que a gente faça isso. E aí eu acho que o outro lado disso é a gente pensar, tá bom, dado que isso é quase que uma certeza, a gente sabe, né, o Tauan aqui da economia, tem aqueles economistas que defendem que é possível reduzir, sim, o consumo, é uma questão controversa na economia, inclusive, mas, assim, considerando que um país em desenvolvimento tem necessariamente que ampliar, né, a oferta de energia para a sua população, e é o caso do Brasil, a gente tem que pensar em como fazer isso, explorando ao máximo as nossas potencialidades. E, de novo, Tauan falou uma coisa que eu sempre falo, que não é ir no que todos os países estão fazendo, mas olhar para a nossa realidade. A gente tem realidades muito peculiares, a gente tem biocombustível, e biocombustível é uma questão que o Brasil tem que ter muito orgulho, é um pioneiro, e é o que possibilita também a gente ter 50% de renovabilidade, né, porque pouquíssimos países têm uma matriz de transporte no estágio dado o Brasil. A gente teve a oportunidade de desenvolver as hidrelétricas lá atrás por questões de restrições energéticas, sim, mas são energias limpas e renováveis que hoje prestam um serviço, né, em termos de flexibilidade para o sistema elétrico, que também pouquíssimos países têm um sistema interconectado da dimensão do Brasil, com essa capacidade de armazenamento que as hidrelétricas proporcionam. Então, isso é uma realidade para a gente. Então, assim, e a gente tem que ser muito perspicaz do ponto de vista de nação e de como que a gente explora essas potencialidades e faz dela o propulsor do nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental, porque muitas dessas cadeias na fronteira, a gente está falando de desenvolver novas tecnologias que ajudem num processo de descarbonização. Então, um país que tem as condições de partida que o Brasil tem, ele larga numa condição muito boa. Mas, para largar uma condição muito boa, a gente também precisa nos impulsionar e nos direcionar e saber escolher aquela direção que é a melhor para a gente.
e que pode não ser a mesma para o nosso país vizinho, porque ele pode ter outros recursos, outras possibilidades. Então, a gente, lá na EPE, a gente tem participado de vários fóruns internacionais. Um fórum internacional, uma agenda que o governo brasileiro puxou no ano passado na presidência do G20, chama Global Coalition for Energy Planning, que é justamente destacar a importância da construção de capacidades nacionais para planejar a energia do país, porque isso é o que vai te dar essa opção de escolha e de desenvolver estratégias adequadas com a sua realidade. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente se apropriar das nossas vantagens e fazer dela, de fato, a realização do nosso potencial, no fim das contas, né? Obrigado, Gustavo. Eu queria só complementar, se me permite, Gustavo. O consumo de energia no mundo vai crescer 28% até 2040. Quem é culpado disso? Todos nós. Todos aqui. O mundo inteiro, as pessoas. Se tem emissão de carbono, quem é culpado? São as pessoas. A gerente de sustentabilidade da Petrobras, dividindo uma vez uma mesa comigo, ela disse o seguinte: olha, a Petrobras não tem culpa de nada. A culpa é da população, da sociedade que demanda energia. Ora, se vai crescer, o mundo vai crescer 2 bilhões de pessoas até 2050. Como alimentar, como gerar energia. As pessoas vivem sem energia hoje? Não. Então, as fontes alternativas, elas são um caminho, né? Precisa-se de dinheiro para poder financiar isso? Sim. Mas eu queria fazer uma reverência, e aqui em teu nome, Gustavo, à EPE e ao sistema elétrico brasileiro. Referência mundial. E nós, como dizia Nelson Rodrigues lá com a síndrome do cachorro vira-lata, a gente acha sempre que a gente é ruim. 7 Gargantas, na China, foi construída com tecnologia brasileira. Ninguém sabe disso. Pessoal de Furnas. Então, é preciso que a gente comece a dar valor, especialmente na próxima década, de 2025 a 2035, o Brasil tem condição de ser o líder em 2 aspectos, especialmente, que vão ser fundamentais na economia mundial. A alimentação, todos nós sabemos disso, né? Mas é preciso preservar a Amazônia para continuar tendo produção no Centro-Oeste, senão é os rios voadores, como eu falei aqui. E, segundo, é a questão energética, né? Como o Gustavo falou antes, na primeira fala dele, 90% é matriz limpa, ninguém tem. Então, por exemplo, eu não quero derivar aqui, senão vou ficar falando um monte de coisa, mas, por exemplo, a Europa hoje, na exportação, nós temos tido problemas porque eles criaram o CBAM, nós estamos criando aqui também, que é um mecanismo de ajuste entre as fronteiras para poder não haver vazamento de carbono, ou seja, eles obrigam as indústrias deles e aí a China, o Brasil vão exportar coisas que vão com carbono. Então, eles criaram, só que eles criaram uma metodologia protecionista. Tiraram a energia. Por quê? Porque, se botar a energia no cômputo de todos, nós temos muito mais competitividade nos produtos brasileiros. Nós temos tecnologia aqui, me faz lembrar aqui, agora, dia 1º de setembro, inaugurado no aeroporto de Guarulhos, o aeromóvel, tecnologia brasileira. Está aqui o representante da empresa. Foi tecnologia brasileira, impulsionado a compressão de ar. É para um trecho curto, mas é possível fazer. Então, falar de inovação, como eu falei aqui, a gente pode falar. Vai ter um monte de soluções aí apresentadas. Mas é preciso também que a gente dê valor ao que a gente faz em casa, porque nós temos e somos os grandes líderes e os grandes protagonistas nessa nova economia que se aproxima. Eduardo, eu acho que a resposta a essa pergunta é a questão relacionada à educação ambiental. Educação de todos nós para uso dessa tal tecnologia.
Todos aqui já devem ter passado em suas casas, suas residências, ou algum conhecido, uma prática muito comum nas últimas décadas, que é o tal aumento de carga, né, nos edifícios, nos apartamentos. Por que isso? Você tinha, no passado, 3, 4 eletrodomésticos. Hoje tudo consome. E hoje você tem adega eletrônica, você tem cafeteira, você tem frigobar, você tem banheira, tem hidro, tem isso, tem aquilo, tem ar-condicionado, tem... Então, evidentemente, que há um aumento pelo novo hábito e modernização de uso das pessoas. Então, para enfrentar essa questão, me parece, Eduardo, que a resposta certeira disso é a educação ambiental, sob o ponto de vista cultural e de uso. Aquela velha história, não é, do consumo de água, que a gente tenta ensinar às crianças, não é? Passa sabão com chuveiro fechado, fecha a torneira para escovar dente. Então, são pequenas iniciativas que têm uma grande relevância no sentido cultural do uso das tecnologias. Me parece que é isso. Então, você conclui para a gente? Claro. Vou aproveitar esse tempo último, né, conectar alguns pontos aqui. Né? Eu acho que, eu concordo, a gente tem que se apropriar de algumas vantagens que nós já temos. Né? E aí, nesse sentido, acho que vai muito em linha com aquela imagem lá, do texto, né, desconectado, e a imagem que a gente consegue fazer o big picture, né, o contexto como um todo, de a gente não pensar na lógica das caixinhas. Né? A gente tem que pensar a solução para esse desafio, e a própria pergunta mostra que não é simples, né, de modo bastante integrado. Eu vou dar um exemplo. Né? Hoje, todos os países do mundo estão debaixo de uma agenda chamada Agenda 2030, que tem lá os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Cada um desses 17 ODS, em princípio, lida mais diretamente com uma agenda. Só que, para responder a esse desafio que está colocado hoje aqui nesse painel, né, a gente não pode pensar na lógica apenas do ODS 7, que fala sobre energia renovável e disponível. Eu tenho que pensar na lógica do ODS 7. Eu tenho que pensar na lógica do ODS 7 junto com a lógica do ODS 8, que vai falar sobre geração de emprego, então a perspectiva mais econômica. Eu preciso olhar o ODS 9, que fala sobre indústria e inovação nesse contexto. Eu preciso, igualmente, olhar o ODS 10, que vai falar sobre redução de desigualdades, porque, de novo, justiça, equidade nessa transformação me parecem chave no processo. Né? Eu preciso, igualmente, falar do ODS 11, que vai falar sobre cidades sustentáveis. Eu preciso olhar o ODS 12, que fala sobre produção e consumo. Por quê? Nesse atual contexto, e óbvio o 13, né, que fala sobre ação climática. Mas a gente precisa entender que, se a gente quer fazer uma transição, a gente precisa mudar os parâmetros e as regras do jogo. Né? Então, a gente vai precisar mexer em governança, em atores, trazer novas métricas. Né? Então, no passado, um país desenvolvido era aquele que tinha um PIB grande. Ponto e parágrafo. Né? O desenvolvimento, no passado, há 2, 3 séculos, a proxy para uma cidade desenvolvida era uma cidade lotada de indústria poluindo, usando mão de obra infantil e escrava, muitas vezes. Né? Hoje, as métricas devem ser outras. Né? A gente precisa puxar a questão ambiental, o impacto do seu negócio sobre a sociedade, como que ele contribui. Né? Então, todas essas questões juntas, né, e, de novo, não pensadas de modo isoladas, em si mesmadas, em caixinhas, me parece uma resposta mais adequada para um problema tão complexo quanto esse que se coloca. Obrigado, Tauan. Gostaria apenas de comunicar que recebi algumas outras perguntas, mas não foi possível incluir todas, mas eu achei que foi oportuno incluir uma, para que todos pudessem dar uma palavra final. Acho que, dessa forma, a gente conseguiu otimizar aqui a extração de conhecimento do painel. Eu queria fazer uma sugestão para a organização. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu senti que o nível desse painel foi tão elevado, foi tão alto, eu aprendi tanto, que eu acho que deveria ser emitido um certificado separado para quem assistiu, para que seja colocado no currículo, que vai ser muito útil. Eu sentei naquele painel, aprendi muita coisa, aquela galera lá realmente brilhou. Então, gostaria de agradecer a todos pelas contribuições, pela simpatia e, no meu caso, um orgulho, uma honra ter tido a oportunidade de sentar aqui para conduzir esse processo, e, quem sabe, nos vemos no ano que vem. Obrigado a todos e uma boa tarde.